Vamos lá, pessoal. Parece que a obra deu uma trégua, deu uma paradazinha. E eu vou aproveitar essa trégua da obra. Então, o próximo exemplo que a gente vai ver é de cargas de cisalhamento direto e torsionais. Então, vamos lá. Cargas de cisalhamento direto e torsionais. Um exemplo desse tipo de carregamento acontece em molas helicoidais. Que é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Tem a figura aqui de uma mola que está cortada. Deixa eu ver se eu aumento essa figura. Pronto. Então eu tenho a figura de uma mola que está cortada aqui nesse ponto, né? O certo seria ela terminar a parte helicoidal e ter outra força no sentido contrário aqui, tracionando a mola. Mas ela está cortada aqui nesse ponto. Então, a primeira pergunta que eu faço é como é que esse corpo vai estar em equilíbrio, né? A gente sabe se a mola total toda, né? Ela está em equilíbrio, com uma força para cima e outra para baixo aqui. Qualquer corte que eu fizer nela tem que aparecer esforços internos que garantam esse equilíbrio também. Então eu tenho uma força para cima. A primeira coisa que eu vejo é que eu vou ter que ter também uma força para baixo. Beleza? O lápis agora ficou pequeno. Deixa eu botar esse aqui. Pronto. Então essa força, como está aqui ortogonal à superfície, ela vai me causar justamente esse cisalhamento direto. Beleza? Mas aí eu pergunto, agora esse corpo está em equilíbrio? Né? Eu tenho somatório de forças igual a zero e somatório de momentos igual a zero. E a resposta para isso é não. Está faltando ainda um esforço. E qual é ele, né? Então, se vocês puderem dar uma pausada e pensar um pouco. Beleza? Voltando aqui, o esforço que está faltando é devido a esse momento causado por essa distância entre essas duas forças, né? Então esse momento aqui, se eu fizer um diagrama de corpo livre e analisar, por exemplo, o momento em relação a esse ponto ou esse ponto, então analisando aqui em relação a esse ponto, eu tenho, percebam, se eu for analisar o momento em relação a esse ponto aqui, eu tenho essa força P fazendo um momento nesse sentido aqui. Beleza? E aí, para garantir o equilíbrio, eu tenho que ter aqui, surgir na minha seção, um momento em sentido contrário. E esse momento aqui, pronto, a gente desenha ele assim. Só que se você analisar, esse momento vai estar ao longo, vai estar perpendicular aqui ao comprimento da mola, né? E ele vai seguindo a mola conforme ela faz seu percurso helicoidal. Então, esse momento aqui, na verdade, é um torque. Ele atua como um torque na mola. Então, é assim que fica a mola
com as suas cargas, e assim eu garanto que cortando essa seção, são os esforços que vão surgir para que esse sistema fique em equilíbrio. Beleza? O interessante a ver aqui é que nessa seção eu vou ter uma tensão de cisalhamento devido ao torque e uma tensão de cisalhamento direto devido a esse cortante aqui V. Beleza? E é interessante ver que, apesar de eu achar até contraintuitivo, não era o que eu esperava, mas quando a gente está trabalhando com esse tipo de mola helicoidal, sofrendo esse tipo de carregamento, a gente não tem flexão, né? Essa mola ela não está sofrendo carregamento de flexão, pelo menos internamente. O que ela sofre é somente cisalhamento direto e torção. Beleza? Então, deixa eu tirar o zoom aqui e vamos lá. Quais são as tensões atuantes nesse problema? Como a gente viu, tem duas, né? Eu tenho uma tensão cisalhante devido ao cisalhamento direto, que vai ser V sobre A, que no caso aqui V é igual a P, né? Posso até colocar isso direto na força. Então colocar de verde aqui embaixo. Pronto. V igual a P e o T é igual a P vezes R. E assim eu garanto o equilíbrio. Então o que eu tenho aqui é P sobre A. Que vai ser o meu cisalhamento direto. E eu tenho outra tensão cisalhante, que é devido à torção. Então eu tenho um T ρ sobre J. Beleza? Deixa eu só marcar aqui cada uma dessas. Isso aqui é cisalhamento direto uniforme. Cisalhamento direto uniforme. E aqui é o cisalhamento pela torção. Pela torção. Então vamos lá, dando continuidade, a pergunta que eu faço é quais são os pontos críticos. E aí a gente vai ver que onde quer que eu corte essa mola, vai aparecer essas mesmas duas tensões, né? Então não vai realmente importar a seção que eu esteja cortando, né? Contando que eu esteja dentro desse helicoide. Beleza? Eu vou ter esses dois carregamentos. Então qualquer ponto na superfície, qualquer seção, na verdade, pode ser uma seção crítica. Mas analisando a seção em si, o que é que eu tenho? Então deixa eu colar aqui uma imagem. Ó, aqui eu tenho a tensão cisalhante devido aí ao cisalhamento direto uniforme. Em qualquer ponto da seção ela vai ter esse mesmo valor aqui, beleza? Mas o que é que a gente vai ver? Como é que eu consigo somar essa tensão cisalhante com a tensão cisalhante da torção de forma que eu obtenha uma tensão máxima, né?
é preciso que a tensão cisalhante da torção esteja alinhada aqui com essa tensão cisalhante do cisalhamento direto. E como é que isso vai acontecer? Então deixa eu colar aqui essa outra imagem. E a gente vai ver. Vou colocar aqui um mais, que essas tensões vão se somar. Olha aqui. Minha tensão de cisalhamento devido à torção cresce linearmente do centro até a extremidade aqui dessa seção circular da mola. Beleza? E na superfície, ela vai ter aqui um valor em uma direção que vai ter um valor máximo e uma direção que tangencia a superfície, né? Tangencia o círculo. Beleza? E aqui nessa linha é justamente onde ela se alinha com a tensão de cisalhamento devido ao cortante direto, né? Tensão de cisalhamento direto. E se a gente vê nesse daqui do meio para cá, ele vai somar com essa tensão e vai aumentar o valor dela. Daqui para cá, ele vai somar com essa tensão e vai diminuir o valor dela. Beleza? E aí quando a gente for analisar a resultante dessas duas tensões, ela fica assim. Deixa eu colar aqui uma figura. Pronto. Botar um igual aqui. Nessa figura eu tenho a resultante das tensões. Então a gente vê aqui que para perto aqui do ponto A, que vai ser minha tensão máxima, essas duas tensões se somam e aumentam seu valor, né? E aqui para outra extremidade, né, elas se somam e eu tenho aqui no caso a tensão cisalhante pelo torque, dominando aqui a tensão cisalhante por cisalhamento direto. Beleza? E o que vai acontecer é que o torque era centralizado, a tensão dele era centralizada aqui. O efeito é que essa centralização vai passar para o lado direito agora e vai ficar centralizado aqui. Então, mesmo assim, eu tenho como minha seção crítica aqui, meu ponto crítico, o ponto A. Vamos voltar para o tamanho normal e dar continuidade aqui. Então, nesse caso, falta ainda a gente ver o estado plano de tensão, como é que fica, né? Então, deixa eu escrever aqui. Estado plano de tensão. Eu vou ter um sigma x igual a zero, um sigma y igual a zero, e como eu estou analisando aqui meu ponto crítico, que no caso é o ponto A, eu vou ter um tal cisalhamento direto em A igual a P sobre a área, e um tal de cisalhamento por torção em A igual a PR, que é o valor da torção, vezes o raio sobre J. Beleza? Se eu somar essas duas, eu encontro a tensão cisalhante total aqui em A, que é justamente tensão devido ao cisalhamento direto, mais tensão de cisalhamento devido ao torque.
Então, o estado de tensão plana vai ficar dessa forma aqui, né? Sigma x igual a zero, sigma y igual a zero e só a tensão de cisalhamento. Beleza? E aí, se a gente for encontrar as tensões principais, eu fico com sigma 1, 2 igual a mais ou menos esse tal em A. E essa tensão máxima cisalhante vai ser o próprio tal A. Beleza? E essas são as tensões aqui no meu ponto crítico, que é o ponto A.